Bom, pessoal, seguinte, ó. Aqui tá frescura aqui. Vamos lá. A ideia da aula de hoje aí é falar da força resultante. Aliás, o título da aula, né? É componentes da força resultante. Seguinte, de forma bem simples, direta e objetiva, né? Nós podemos imaginar o seguinte: quando eu tenho um objeto que se move com uma certa velocidade, se eu quero modificar a velocidade dele, o que tem que fazer? Eu tenho que ir lá, aplico uma força, essa força vai produzir uma aceleração. E essa aceleração vai alterar a velocidade que o corpo tem. Então, a gente sabe meio que esquematicamente que a força produz uma aceleração. E que a aceleração faz o quê? A aceleração produz uma variação de velocidade. Porém, né, o que eu tenho que imaginar? Quando eu falo em variação da velocidade, eu posso pensar em duas coisas possíveis, ou três. Pode acontecer coisa 1, pode acontecer a coisa 2, ou pode acontecer a combinação dessas duas coisas. Quando a gente fala em variação da velocidade, não se esqueça que velocidade, né, vamos pensar assim, velocidade é uma grandeza de que tipo? Vetorial. Se ela é uma grandeza vetorial, significa isso. Então, vou colocar a tela aqui já. Então, a velocidade, ela tem módulo, ou intensidade, né? Valor. Ela tem direção. E ela tem sentido. Bom, normalmente a gente está estudando situações que aplicam força em um corpo, e isso produz uma variação no módulo da velocidade. Mas, quando eu falo em variar a velocidade, eu posso alterar o quê? Eu posso alterar o módulo, Marcelo, que é o que a gente fez até agora. O cara vai mais rápido ou mais devagar. Sim, é verdade. Mas também, eu posso fazer o quê? Eu posso alterar a direção e sentido. Já discutimos alguma coisa a respeito. Nós já vimos lá atrás, quando falamos do movimento circular, que a aceleração, que é quem faz mudar a velocidade, ela tem duas componentes. Ela tem uma componente tangencial e tem também uma componente centrípeta. Né? A componente tangencial é a parte, né, da aceleração lá que altera o módulo da velocidade, né, usando uma linguagem mais simbólica aqui, né? Ele altera o módulo da velocidade. E a aceleração centrípeta altera direção e sentido. Então, eu posso imaginar que a partir daqui, a minha força resultante, ela também tem duas componentes. E essa ideia de dividir a força resultante em duas componentes facilita aí muito a nossa análise. Né? Então, quando eu pego para pensar em força resultante, ela vai ter uma parcela que eu vou chamar de força tangencial e ela tem uma parcela que nós chamamos de força centrípeta. A parcela tangencial está associada à aceleração tangencial, ou seja, produz a variação da velocidade com o passar do tempo. A variação do módulo da velocidade. Já a força centrípeta, ela é responsável por o objeto fazer curva. Faz curva. Certo? Bom, então, o que a gente vai ter de novo aí? Até agora a gente trabalhou com variações da velocidade. E agora a gente vai se preocupar um pouquinho com a força centrípeta. Antes que eu me esqueça, é importante lembrar o quê?
que a aceleração tangencial ela está sempre na mesma direção da velocidade, ou seja, tangente à trajetória do corpo. Já a aceleração centrípeta ela aponta para o centro. Então, a força centrípeta também é uma força que aponta para o centro. Uma coisa muito comum o pessoal confundir é achar que assim, que a força centrípeta é uma força a mais do meu sistema. Então, tem peso, tem normal, tem tração, faz curva, então tem força centrípeta. Cuidado, né? A força centrípeta não é uma força a mais do meu sistema. Ela é uma força do sistema, mas no sentido que algumas das forças que estão no meu sistema, uma das forças que estão lá, ou uma combinação dessas forças, é que vai dar o resultado, que vai ter o comportamento do que nós chamamos de força centrípeta. Beleza? Então, a ideia mais ou menos é o seguinte, não? Eu tenho aqui uma trajetória circular ou uma curva qualquer. Eu tenho um corpo que está percorrendo essa trajetória com uma certa velocidade v nessa direção tangencial à curva. Eu vou ter uma força centrípeta, eu vou ter uma força tangencial. Essa força tangencial, ela pode estar para o mesmo lado da velocidade, ou no sentido contrário, depende se eu tenho um movimento acelerado ou um movimento retardado, né? Então, lembre-se lá que a aceleração, a força tangencial, ela tem a mesma orientação da aceleração tangencial e vice-versa. Então, nesse caso, teria um movimento acelerado, mas eu também tenho uma força que aponta para o centro da curva. Para o centro da curva, tem a aceleração centrípeta. Então, eu vou ter aqui para o centro da curva também a força centrípeta. Vou dar outra cor para não confundir ele. Aqui. Então, aqui eu vou ter também a força centrípeta. Então, numa situação, por exemplo, né, se eu pego uma bolinha, uma pedra, um objeto qualquer, e amarro ele num barbante, e coloco ele para girar, para fazer um círculo aqui, tanto faz, para cima ou para baixo, né? Vamos supor que ele está com velocidade aqui nesse sentido, assim. Aqui está a velocidade. Se ele faz curva, mas ele está amarrado numa corda, Marcelo. Se está amarrado na corda, eu sei que tem aqui uma tração. E essa tração é a força que está apontando para o centro da corda. Então, tem aqui que a tração é a força que faz o papel de força centrípeta. Beleza? Então, está lá o objeto girando ao redor em cima da mesa aí, com uma cordinha segurando. Marcelo, mas e se eu estivesse girando ele na vertical? Quando ele passar pelo ponto mais baixo aqui, ó, ele vai ter a tração puxando ele para cima e tem o peso puxando ele para baixo, se fosse na vertical. Então, as forças que estão na direção que passam pelo centro é que fazem o papel da força centrípeta. A força centrípeta, ela sempre aponta, né, tem a orientação para o centro da trajetória ou da curva. Então, nesse caso, onde está o centro? O centro está lá em cima. Então, nesse exemplo aí, a força centrípeta vai ser tração menos peso. Se fosse lá em cima, aí eu tenho o peso é para baixo e a cordinha está para baixo. Então aqui eu teria tração mais peso, fazendo o papel de força centrípeta. Então, por enquanto, é isso que a gente tem que ficar atento. Que a força que está na direção do centro da curva faz o papel de força centrípeta. Bom, nós sabemos duas coisinhas. A gente sabe aqui, né, de forma simples, que força é massa da aceleração. E a gente já viu também que a aceleração centrípeta ela é determinada por v ao quadrado dividido por r. Então, se eu combinar essas duas expressões, a gente vai descobrir o quê? Que a força centrípeta, olha que curioso isso, ela não é uma força específica, né? É alguma força do sistema que faz o papel de força centrípeta, mas ela tem a sua fórmula, né? Então, seria o quê? A força centrípeta vai ser massa vezes aceleração centrípeta. E nós sabemos, né, que a aceleração centrípeta, então, é v ao quadrado dividido por r. É com isso que nós vamos trabalhar.
Beleza? Ah, Marcelo, mas eu lembro quando você falou de movimento circular, que você disse que a equação fundamental do movimento circular era V igual a ômega vezes R. Posso combinar as duas? Pode. Então, dependendo da situação, né, se eu trocar o V na equação de cima ali, eu vou chegar a isso aqui, ó, que é a força centrípeta, é M, ficaria ômega quadrado R quadrado dividido por R. E eu posso simplificar aqui. Então, se era um R de cima com de baixo. Então, ficaria com essa expressão, que a força centrípeta é M ômega quadrado vezes R. Mas como que eu vou saber quando que eu uso qual, Marcelo? Ah, não é quando eu vou saber qual que uso. É só ver os dados que o exercício me fornece. Então, se eu sei massa, velocidade e raio, se eu sei a velocidade escalar, eu trabalho com a de cima. Se eu sei a velocidade angular, eu trabalho com a de baixo. Marcelo, posso fazer aquelas mudanças também, que ômega é 2π sobre t ou 2πr? Depende dos dados que o exercício te fornecer, você escolhe a melhor combinação para usar. Se você usa uma outra combinação, ou você calcula separadamente e troca na formulinha depois. Tá joia? Então, por enquanto, acho que essa ideia já dá para a gente começar a abordar os exercícios aí. Tá joia? Vamos lá então para os exercícios. Deixa eu preparar o primeiro exercício aqui. Olha lá, primeiro exercício aí, acompanha na sua apostila, na página 125, módulo 64, é isso? É. Diz o seguinte: o satélite geoestacionário de defesa e comunicações, o primeiro integralmente controlado pelo governo brasileiro, foi lançado em 4 de maio deste ano, na verdade, de 2017, né? Da base espacial Kourou, na Guiana Francesa. O satélite é geoestacionário, isto é, ele gira na mesma velocidade angular da Terra e, portanto, fica permanentemente estacionado sobre um determinado ponto do planeta. Essa é a ideia do satélite, né? Geoestacionário. Geo, terra. Estacionário, estacionado, parado. Passando uma máquina aqui. Então, assim, quando a gente fala em satélite geoestacionário, significa, como ele já disse na definição, que ele fica estacionado, ou seja, parado em relação a um ponto do planeta. Então, seria mais ou menos o seguinte: eu tenho aqui a Terra e eu tenho o satélite. Então, está aqui a Terra, está lá o satélite, e ele vai ficar sempre em cima da mesma região da Terra. São os satélites usados, então, para telecomunicações. Quem usa, por exemplo, TV por assinatura, né, via satélite, uma parabólica comum ou essas comerciais, tipo Sky, Vivo, Claro, sei lá, as outras que tem por aí, você não fica mudando a direção da antena na sua casa, fica. Você chamou o técnico, ele foi lá, instalou a antena, ele posicionou para o lado que está o satélite e ela fica lá. Por quê? À medida que a Terra gira, o satélite está girando junto, sempre apontando para o mesmo lado da Terra. Né? Então, o que acontece? Esses satélites, eles estão em movimento, então ele tem a velocidade dele lá, como ele disse ali, a velocidade com que ele gira é a mesma velocidade com que a Terra vai girar. Né? Então, a velocidade angular do satélite é igual à velocidade angular da Terra. Né? Mas, o que acontece? Tem uma força que puxa o satélite para baixo aqui, ó. Quem que é essa força que puxa o satélite para baixo? No caso, é a força peso. E a força peso, né, ó, ela aponta lá para o centro da Terra. Se o satélite gira sobre a Terra, né, se ele está girando junto com a Terra, o centro de curvatura é o centro da Terra, o centro da curva dele é o centro da Terra. Então, sendo assim, a força peso, ela faz o papel de força centrípeta. Então, a força peso faz o papel de força centrípeta, manter o satélite em órbita. Né? Não é o objetivo da questão, mas já poderia pensar assim, ó, como eu calculo o peso? Fazendo m vezes g. E como eu calculo força centrípeta? Fazendo m vezes v ao quadrado dividido por r. Eu posso cancelar a massa e eu acho, então, como calcular, nesse caso, a gravidade. V quadrado
sobre E. Né? Mas vamos lá, então, aqui, ó. Para que um satélite seja geoestacionário, ele precisa ser colocado a uma órbita de 36 mil quilômetros acima da superfície da Terra. Isso é necessário porque, nessa posição, a força gravitacional que a Terra exerce sobre o satélite... Opa, ele quer saber a respeito da força gravitacional que a Terra exerce no satélite. Ou seja, o peso. O que o peso faz? O peso é nulo? Não. É anulado pela força da Lua? Não. É anulado pela força do Sol? Não. É maior que a força centrífuga? Não. Ela é o quê? Olha aqui a letra E, ó. Ela é igual à resultante centrípeta necessária para manter o satélite com a mesma velocidade angular. Ele está afirmando isso aqui, né, que eu falei antes. Que o peso é quem faz o papel de força centrípeta. Beleza? Alguma dúvida nessa questão? Teria algum cálculo para fazer aí? Tipo, que ele deu os números? Não, nesse caso não precisaria, né? Mas assim, Caio, você pode, né? Se eu... Nessa questão, por exemplo, com os dados que ele deu, nós sabemos que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Eu sei que o raio que ele tem que ocupar é 36 mil quilômetros, então eu consigo achar a velocidade de órbita que ele tem que ter para se manter nessa posição. Então eu calculo, olha, eu tenho que colocar o satélite em tal órbita, Ah, faz sentido. ele tem que ter tal velocidade para ficar lá. Se ele não tiver essa velocidade, a aceleração centrípeta não vai ter o valor que eu preciso, aí ele começa a cair. Certo? Então, que nem eu falei antes, né? Vai depender do que o exercício fornece de dados para a gente conseguir descobrir aí o que eu posso calcular na questão. Certo? Olha lá, ó. A questão 2 diz o seguinte: a espiral logarítmica é uma curva plana com propriedade que todas as retas pertencentes ao seu plano e que passam por um certo ponto fixo interceptam essa curva, fazendo com ela o mesmo ângulo. Ela ocorre com muita frequência na natureza, como, por exemplo, nos braços dos ciclones tropicais, nos braços das galáxias espirais, como a própria Via Láctea, e em conchas de moluscos. Mas uma de suas ocorrências mais interessantes é na biologia. Falcões peregrinos, ao se aproximarem de suas presas, não seguem o caminho mais curto, a linha reta, mas sim uma espiral logarítmica que está em um plano horizontal. Conforme a sua velocidade, note que a sua velocidade faz sempre o mesmo ângulo θ com a reta que liga o falcão ao ponto P. Supondo que o módulo da velocidade do falcão seja constante no trecho de sua trajetória indicado na figura, assinale a alternativa correta referente a esse trecho. Opa, tem uma informação importantíssima aqui, ó. Supondo que o módulo da velocidade do falcão seja constante. Quando ele fala aí, ó, que o módulo da velocidade é constante, o que eu sei? Eu sei que a aceleração tangencial vale zero, logo a força tangencial também vale zero. Mas ele faz uma curva, Marcelo? Sim, ele faz uma curva. Se ele faz curva, então faz curva. Se faz curva, o que eu sei? Eu sei que a aceleração centrípeta é diferente de zero. Se a aceleração centrípeta é diferente de zero, então a força centrípeta também é diferente de zero. Certo? Marcelo, mas eu sei que a aceleração centrípeta, o que ela é? V ao quadrado dividido por R. Isso, perfeito. Aceleração centrípeta é V ao quadrado por R. Mas o V é constante. Então analiso o R. O que acontece? A aceleração centrípeta e o raio são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu aumentar no caso que vai acontecer aqui, ó, se chamar aqui de ponto A para o ponto B, o raio, que é a distância até o ponto P, diminui. Então, se o raio fica menor, a aceleração centrípeta fica maior. Vamos ver se a gente tem alguma alternativa que justifica isso. Só para pensar, né, que como a gente fala numa aula de força, se a aceleração centrípeta aumentar, a força centrípeta também
aumenta. Olha lá. Supondo-se que o módulo da velocidade do falcão seja constante no trecho indicado na figura, assinale a alternativa correta referente a esse trecho. Como o módulo da velocidade do falcão é constante, também a sua aceleração tem modo constante? Ah, cuidado, aqui só, né? Ó, teria que lembrar que a aceleração vetorial é a aceleração tangencial mais a centrípeta. Então, se a centrípeta muda, a aceleração vetorial também muda. Então, ela não tem módulo constante. O vetor aceleração do falcão aponta para o ponto P? O vetor aceleração do falcão aponta para o ponto P? Sim ou não? Sim ou não? Acho que Não. não. Por que não? Lembra sempre, aí tem um detalhe interessante aqui, que poderia ser a pegadinha da questão, né? A aceleração centrípeta, né, ela é sempre perpendicular à trajetória. Então, se a trajetória desse ponto, por exemplo, está seguindo essa linha, a aceleração centrípeta está aqui, ó, ficou muito reto, mas formando 90 graus com a direção da velocidade. Então, ele fala, o vetor aponta para o ponto P? Não necessariamente. A força resultante sobre o falcão é nula? Não, porque se faz curva tem que ter força centrípeta. A força resultante sobre o falcão é vertical para cima, anulando seu peso? Não também, por que não? Ele disse o que na... Ó, aí que eu tenho que ficar atento, né? Ó. O que ele diz no enunciado? Esse movimento é na vertical? Não. Deixa eu achar aqui, ó. Tal. Ah, aqui, ó. O caminho não segue o caminho mais curto, a linha reta, mas siga uma espiral logarítmica que está no plano horizontal. Então, isso aqui ele está fazendo nesse plano, no plano horizontal, não no plano vertical. Né? Então, aqui não está na vertical. Por exclusão, vamos ver se a letra, chegamos na letra E, mas o módulo da velocidade do falcão aumenta, pois, embora a sua velocidade seja constante, o raio de curvatura da sua trajetória diminui. Opa, olha, curiosamente ficou até alinhada falando isso aqui, né? O raio diminui, então a aceleração aumenta. Alternativa E, na questão de número 2. Beleza?